This time could be no, 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 this time. Tá? Bom, turma, é o seguinte, hoje a gente inicia outro assunto, né? Esse outro assunto é MRP. MRP, ele vai tratar um pouco da parte de produção, mais diretamente da produção. E nós vamos iniciar, eu passei o material para vocês na sala virtual. Então esse material aqui está em PDF, que eu estou usando. A gente vai disponibilizar para as outras salas que forem necessárias aí. Estou falando do pessoal do EAD também, que tem aula do PCP, que é quase igual, tem um assunto, um tema que é igual a esse que nós estamos tratando. E a gente está aproveitando então para fazer esse vídeo, porque havia um vídeo, mas ele não está abrindo na sala virtual. E nós vamos fazer esse novo para a gente poder fazer com que o pessoal entenda o que a gente está tentando mostrar. Bom, iniciando o assunto MRP, você deve sempre fazer um vínculo com a nossa classificação de empresa, que é mais ou menos assim, né? Então nós estávamos trabalhando aqui, dentro desse quadrante aqui. Então você tem os tipos de empresa segundo volume, variedade. Esse pedaço aqui é a parte de projetos, né? E essas daqui são as empresas que trabalham normalmente por lote. Então o MRP vai particularmente interessar a essas empresas que trabalham por lote. Então aqui o MRP ele vai ser quase que naturalmente uma forma de você fazer o planejamento da produção desse tipo de empresa aí. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, a gente precisa ter uma noção. Logicamente que essas empresas aqui, ó, que estão aqui embaixo, alto volume, baixa variedade, são empresas de processos contínuos, também pode usar o MRP. Mas particularmente essas empresas que estão aqui, principalmente as empresas, se a gente somar as classificações, as empresas que fabricam para estoque, então a gente chama de Make to Stock, MTS. Então essas empresas se interessam muito no planejamento feito via MRP. Indo diretamente ao assunto, nós temos historicamente aí, pelo material que vocês têm, fazendo um resumo, dois tipos dentro da história, dois tipos de MRP. O MRP1 e o MRP2. O MRP2. Não se escreve assim, normalmente se coloca em número romano, um I e dois Is, né? E existe uma diferença básica entre o MRP1 e o MRP2. Como você está vendo na figura aí, o MRP1 ele era um programa, um software, um banco de dados que conseguia fazer o seguinte, né? Dizer para você, ele te ajudava, né, a tomar a decisão quanto o que, o quanto e quando fazer. Então o MRP1 ele definia o que, o quanto e o quando você devia fazer determinado produto, determinada produção. Então eram perguntas bem interessantes, né? Você tinha, por exemplo, um produto qualquer lá, sei lá, vamos imaginar essa caneta aqui, sua empresa produz essa caneta. Existia um programa de tomada de decisão, né? Um programa que ajudava você a tomar uma decisão de quantas canetas você deveria fazer, qual delas, ou seja, o que, né? Porque você podia produzir preta, verde, vermelha, azul, o que fazer e quando. Não preciso começar agora, posso começar na semana que vem, posso começar o mês que vem. Então isso é o quando. E o MRP2, ele definiu o como. Então, no MRP2, você tinha, apesar de ser somente uma pergunta, como eu faço, aqui está envolvendo todo o processo, né? Toda a parte do processo.
e mais algumas coisas adicionais, como a quantidade de pessoas envolvidas naquela produção, a quantidade de máquinas, e o exato momento que deve começar a produção, quando deve terminar, e assim por diante. Bom, ainda está meio vago o que é o MRP1 e o MRP2. O MRP, ele é, trocando em miúdos, um software, um programa de computador, que é usado para você fazer o planejamento da produção. Você coloca os dados dentro desse software, existem vários bancos de dados que você precisa montar nele, ele combina esses bancos de dados, e quando você precisa produzir determinado item, ele solta as ordens de produção daquele item. Então você tem um banco de dados dos estoques. Então todas as peças que são produzidas, eles têm um cadastro, um cadastramento no estoque, que na verdade é um módulo. O módulo de MRP conversa com o módulo do programa de estoques. Muitas vezes vai fazer parte do programa MRP, o módulo de estoque. Aí você tem lá um módulo, que é um módulo de engenharia, que vai ser responsável por cadastrar todos os processos que são necessários para se fazer determinado produto. Então vamos supor que eu tenha lá um determinado produto, e vamos supor também que a nossa fábrica ela seja uma fábrica de usinagem, eu usino peças. Então eu tenho lá um torno, uma fresa, uma furadeira, máquinas desse tipo. Então, por exemplo, determinada peça, vamos fazer um desenho bem simples de uma pecinha aqui. Determinada peça, ela é usinada em um torno mecânico, essa pecinha aqui, ó. Somente esse processinho aqui, ó. Então ele chega um tarupe e você faz um rebaixo dele aqui. Então você tem uma peça que é um flange, aqui eu tenho um diâmetro, aqui eu tenho um diâmetro. Digamos que o diâmetro aqui seja 20 e o diâmetro aqui seja 10. 20 milímetros, 10 milímetros, ou até mesmo 200 e 100. E tem os comprimentos dessa peça. Então, na verdade, a sua engenharia, ela vai dizer o seguinte, ela vai falar assim, né, aqui tem, por exemplo, 5 e aqui tem 15. Ela vai dizer, para fazer essa peça você precisa tornear um tarugo de 1 polegada, 25 milímetros, com 20, depois passar, trocar a ferramenta e usinar essa parte aqui, dando 5 passos aí de, sei lá, tantos milímetros para obter essa peça. Então o processo é isso, é você dizer como faz uma peça, como você faz um determinado produto. Então existe uma ficha onde você descreve essas particularidades, esses processos, né? Existe uma ficha onde você descreve todas as etapas de obtenção de um determinado produto. Essa ficha, dentro do MRP, ela é uma ficha muito sofisticada, porque além dela dizer quais são as etapas, ela diz também quais são os insumos e os recursos que você usa. Então, por exemplo, se eu tiver uma operação de tornear, por exemplo, diâmetro, sei lá, de 20, ele vai sugerir que você coloque isso num torno, vai dizer o nome do torno aqui. Ele vai sugerir nessa ficha que você use um instrumento de medição. Então todos os insumos, os recursos, tanto de máquina quanto de instrumentos, ele vai descrever para você nessa ficha. E principalmente, logicamente, o material está descrito lá. E se você precisa, por exemplo, nessa etapa faz de conta que eu utilizo uma lixa. Então vai aparecer aqui nos insumos aqui, lixa, sei lá, 60, e vai aparecer um número esquisito que a princípio nós não vamos entender, mas vai aparecer assim, 1/10. Por exemplo, 1/10 é 0,1, que é a quantidade usada.
Muito bem. Essa ficha nada mais é do que uma coisa chamada BOM, Bill of Materials. Então, o MRP tem lá, vamos dizer assim, o coração dele, ou talvez o cérebro, não sei, tudo é uma metáfora mesmo, é essa ficha chamada Bill of Materials, popularmente conhecida como BOM. Então, o BOM vai descrever todo o processo. Então, é através do BOM que o MRP ele consegue saber como fazer. E também sabe quando e o quanto, né? Porque lá dentro dessa ficha, para esse torneamento, possivelmente existe lá um valor sugerido de tempo de usinagem. Então, se eu vou tornear esse diâmetro de 20 milímetros, pode ser que lá apareça, por exemplo, 1 minuto, que é o tempo padrão que eu levaria para fazer essa peça, essa operação. Tudo bem? Então isso vira um conjunto de etapas, todas descritas numa ficha. Agora você imagina essa ficha dentro de um banco de dados dos processos. Você tem um banco de dados das máquinas. As máquinas que forem semelhantes, elas formam uma família de máquinas. E você tem então o setor todo trabalhando em função do que você determinar que seja. Vou produzir a peça, vamos chamar ela ficticiamente de a peça, o item 1020, que é feito com uma matéria-prima alumínio, e eu preciso tornear. Então o alumínio é um tarugo de 1 polegada, 25,4 milímetros, onde eu preciso tornear com 20 e depois fazer uma série de torneamentos até obter um corpo com 10. Na distância de 15 milímetros, esse lado aqui sendo faceado, ficando paralela à face oposta. E depois eu vou fazer um furo aí, faz de conta. Então isso tudo está descrito lá dentro de uma ficha do processo, que dentro do MRP vai virar um banco de dados que relaciona com vários outros bancos de dados. No final das contas, o que vai aparecer para você? Vai aparecer uma ordem de produção, quando você apertar um Enter, vai aparecer uma ordem de produção dizendo as quantidades. Essa ordem de produção pode ser única ou pode ser particionada. Então, se eu vou fazer 1000 peças, ela pode me dar uma ordem única ou pode me dar 10 ordens de 100, 2 ordens de 500, 4 ordens de 250. Depende de como eu quiser fazer isso funcionar. O que interessa também dentro do MRP é que se você determinar que se faça 250, 4 ordens de 250, a primeira ordem vai para a fábrica. No momento que você apertar um botão lá que você fazer com que essa ordem nasça, ela nasceu, aí ela vai para o chão de fábrica. Essa ordem indo para o chão de fábrica, ela está movimentando um monte de pessoas. Está movimentando pessoas do estoque que vão tirar a matéria-prima do estoque e colocar no chão de fábrica, está movimentando pessoas da produção que vão pegar essa matéria-prima e vão colocar próximo da máquina para entrar em um determinado momento na máquina. Está movimentando gente do RH, que vai ter lá uma visualização que você está sendo utilizado, você como se fosse um drive, uma parte, um fracionário sendo usado dentro de um processo. Eles te usam numa fração de tempo naquele processo. Então isso vai dar margem para se calcular o custo por atividade, ou o custo de diversas maneiras, custo padrão, diversas formas aí. Normalmente as máquinas têm apontamentos, então você tem lá esse número sendo trabalhado, e dependendo do que você ganhar em cima desse número, por exemplo, se eu fiz a produção, tinha 1 minuto de tempo padrão, mas se observou 3, 4, 5 vezes, que esse número não é mais 1 minuto, é 0,8 minuto. Então se ajusta de novo, porque tem o pessoal do apontamento, ou às vezes a máquina faz o apontamento automático devido a aparelhos que ela tem, ou devido a programas que ela mesmo gerencia, como o programa CNC, que é colocado um código lá, para ele contar o tempo de quanto a peça realiza, a máquina realiza aquele processo. Bom, voltando um pouquinho. O programa MRP, a ideia do MRP, né, colocada na prática, na forma de um programa, surgiu na década de 60. E quando isso surgiu, era um bancão de dados. Esse bancão de dados falava assim, ó, a matéria-prima vai ser usada para fabricar tantas peças tal, que vai ser fabricada no torno tal. Então você tinha principalmente o que ia ser fabricado, o quando. E quando? Não determinava muito quem ia fazer
como ia fazer. Entendeu? Então hoje, um programa MRP, quando ele solta, ele fala, vai entrar na máquina tal, que está no setor tal, a tal hora. A produção vai durar tanto tempo e tem capacidade de dizer quem é que opera aquela máquina, ó, a pessoa que vai operar essa máquina é essa pessoa, e é feito dessa forma aqui, porque já está dentro do kernel dele, já está dentro da programação, os intervalos de tempo, está tudo certo. Não estamos dizendo que isso funciona 100%, né? Porque como nós vimos aí, ou não vimos ainda, o MRP, apesar de soltar uma lista de que peças você deve fazer e como você deve fazer, quando o MRP nasceu, ele não nasceu com a capacidade de fazer o sequenciamento. Ele não faz um sequenciamento ótimo, ou seja, ele não faz um planejamento fino, um planejamento ótimo das peças que vão entrar nas máquinas. Ele te dá uma sequência, que é a sequência do MRP, em função do quê? Da data de entrega que você tem que realizar para determinado produto, determinado cliente. Tudo bem? Bom, então, na década de 70, quase no finzinho, surgiu o MRP2, que implementava uma capacidade ao MRP1. Os nomes aqui são interessantes. Quando era MRP1, significava Material Requirement Plan, planejamento dos recursos materiais, matéria-prima. Então, quer dizer, o MRP ele fazia um planejamento dos recursos de matéria-prima que você tinha. Ele enxergava a matéria-prima que estava cadastrada, tirava do estoque e colocava no chão de fábrica para você produzir uma peça. Era isso que ele fazia, tentando responder essas questões aqui. E quando se tornou MRP2, conservou-se notoriamente a sigla MRP2, mas o nome é totalmente diferente. O nome é Manufacturing Resource Planning, planejamento dos recursos de manufatura. Então, uma coisa que expandiu, né? Cresceu. Ele deixou de ser um programa que planejava só os recursos, né? As necessidades, as requisições de materiais, e passou a fazer todo o planejamento dos recursos de manufatura. Tudo bem? Então é um software, um módulo de um software maior, a gente poderia dizer assim, que atende ao planejamento da produção, atende ao PCP. Beleza? Hoje o PCP está atrelado à logística, totalmente. Não dá para saber onde um começa e onde o outro termina. A gente poderia dizer que a logística, inclusive, acabou dominando. Alguns lugares não tem PCP, tem logística, e toma conta do PCP. Em outros lugares tem o PCP que está atrelado ali à logística. Tudo bem? Muito bem. Duas coisas que são importantes a gente entender dentro do conceito de MRP. Há muito tempo se fala do conceito de item de demanda independente. Então você vai ver que existe um exercício aí na última página, onde ele te dá uma coisa chamada árvore de estrutura do produto. Vou fazer uma árvorezinha pequenininha aqui, somente com 3 produtos aí atrelados. Então, se diz que esse produto, vamos chamar de A, ele é o produto independente. E esses dois aqui são os produtos dependentes. Então, é uma noção simples. Produto independente e produto dependente. Esses dependem de quando esse é colocado em produção. Então, se eu falar, quero 10 itens do A, ele vai chamar um item filho B e um item filho C. Então, eu tenho o item pai, que é o A, que vai chamar 2 itens filhos. É o sinônimo de produção dependente e produção independente. O A independente, o B e o C dependente. E uma segunda noção, só também um detalhe, isso não é uma coisa tão rígida, tá? Por quê? Porque acontece o seguinte, pode ser que essa peça que vai formar o A, ela seja uma peça que é vendida num distribuidor
peça de manutenção. Pode ser que essa peça seja também independente, apesar de aqui no conjunto ela ser uma peça de demanda dependente. Mas ela, se você encarar do ponto de vista de manutenção e sendo necessário construir essa peça independente, ela também pode ser encarada como um produto independente. Muito bem. Outra noção que é importante para a gente aí é saber o seguinte, tá? O MRP, ele é responsável por se fazer todo o planejamento da produção, né? O planejamento do que você precisa produzir para entregar para o cliente. Então, o MRP, ele vai trabalhar com o quê? Ele vai trabalhar com quantidades e com tempos. Essas quantidades e esses tempos, se a gente pegar uma peça montada, um conjunto montado, ele vai ter lá dentro do banco de dados desse conjunto diversas outros bancos, né, que vão estar amarrados, assim, vou dizer, entre si, relacionados entre si, de forma que você tem lá todos os tempos que é preciso fazer e são necessários para fazer a peça B, para fazer a peça C, as quantidades da peça C e da peça B que vão construir o subconjunto A. Vai estar descrito lá. Então, vamos imaginar assim, eu tenho um determinado cliente e esse cliente ele é chamado de X. O meu cliente X, ele tem esse item aqui, é um item que ele compra, que é o item 1020. O meu cliente X, ele pede para a nossa fábrica um lote dessa peça A. Quando ele pede um lote dessa peça A, esse pedido inicia diversas ações dentro da minha fábrica. Então existe uma verificação se a peça A ela existe em estoque. Se ela não existe em estoque, o sistema abre um alerta dizendo, ó, não existe em estoque, precisa mandar comprar ou precisa mandar fazer, dependendo da natureza da organização. Digamos que nós estamos falando de uma empresa que produz, então eu vou produzir a peça A. Mas a peça A ela é composta da peça B e da peça C. Então eu tenho estoque da peça B e não tenho estoque da peça C. Preciso fabricar parte da peça B e parte da peça C. Mas a peça C eu uso uma matéria-prima que eu não tenho estoque. Vou ter que fabricar a C, mas não tem matéria-prima. Então ele abre uma ordem de compras para a peça C. A matéria-prima da peça C vem, quando ela está disponível, ela é colocada no chão de fábrica e é começada a produção. Mas tudo isso que eu estou descrevendo é tratado de maneira racional, né? É tratado de uma forma racional, de forma que não tem matéria-prima de C, vai uma ordem de compras, que vai observar o lead time, vocês aprenderam a trabalhar com esses tempos no semestre passado, e aí começam a entrar os tempos dessa peça dentro do cálculo do MRP. O MRP faz um cálculo. Como é que ele faz um cálculo? A partir do quê? Ele faz um cálculo a partir da data, normalmente, né? Data de entrega do cliente. Então ele analisa a data de entrega. Quando que é a entrega? A entrega é em tal semana. Normalmente um planejamento, aqui no Brasil, o planejamento de produção, segue uma visão americana, o planejamento. Então o planejamento americano é feito por semanas. Quando começa um ano, ele inicia o ano lá, semana 1, semana 2, semana 3, até chegar na semana 52 ou semana 50, dependendo de como se divide o ano aí. Ele tem no total 52 semanas, pode-se trabalhar 50 semanas para se dar aí 350, 360 dias aí, que é um ano comercial. Mas o planejamento essencialmente é feito por semanas. Então quando o MRP ele solta uma listagem, boa parte dos desenvolvimentos de programas de MRP são americanos aí, apesar de estar no Brasil, se copiou isso de fora. E se solta uma lista semanal, pelo menos aí, no mínimo, não é uma lista semanal. Pode se soltar diária, pode soltar mensal, mas normalmente semanal. Então todas as peças que serão produzidas naquela semana. Bom, então o MRP ele enxerga a data de entrega e faz um cálculo para trás, normalmente.
ele vai informar para o homem do PCP, o homem do planejamento de produção, em que data deve-se começar a produção. E então ele se baseia no lead time de cada peça para descrever quando, para te sugerir quando você deve começar a produção. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso que o MRP vai fazer. Bom, aí você tem uma definição do que é item. Pode falar. E quando tem algum tipo de falha? Então, Pode ser tem um tipo de. Que tipo de falha? Material, alguma coisa na matéria-prima, no material. Então, aí vai acontecer algum tipo de anomalia, porque o MRP e nenhum programa do mundo vai prever que você tenha algum tipo de anomalia na matéria-prima ou na programação, ou mesmo um erro de programa numa máquina CNC, não está previsto. Seria interessante, né? Já pensou se tivesse um programa que tivesse uma lógica tal? Porque o ser humano... Eu falo em relação ao tempo, assim, eles tinham um tempo de acabar. Então, o que eu estou te dizendo, ele não prevê, porque ele não tem essa lógica. A lógica é que não há problema na matéria-prima, a lógica é que não há erro no programa de computador que está fazendo a peça, por exemplo. Estou colocando essa peça, faz de conta que ela vai ser feita numa máquina CNC. Máquina CNC tem um programa que vai nela e ela faz tudo automaticamente. Não é previsível que o programador errou o programa. Pressupõe-se para o MRP, pressupõe-se que o programa está correto. Não há anomalia na matéria-prima. É o que eu estou querendo explicar. Você comprou lá um aço inox para fazer uma peça que é uma prótese cirúrgica. Você nunca, jamais vai ter um programa ou vai ter uma lógica dizendo assim: essa matéria-prima está com falha. Senão o programa viraria uma verdadeira mãe de Ná, né, meu? Olha, esse programa, o programa ia supor, né, através de uma lógica, de que a matéria-prima está com problema, está com falha. Ou que daria algum problema? Não existe esse princípio, não é possível isso. A gente brincou há um tempo atrás com vocês dizendo o seguinte: só o homem, só o ser humano, ele tem imaginação. Nenhum programa de computador ele imagina. Pelo menos até agora não imagina como o homem imagina. Existe uma lógica chamada lógica fuzzy dentro da área da engenharia que tenta copiar a lógica do cérebro do ser humano. A lógica que nós usamos é chamada de lógica nebulosa. E a lógica fuzzy chega um pouco perto da lógica nebulosa. Existem outras lógicas, existem redes neurais, existe inteligência artificial, existe agora aí diversos outros tipos, como redes de Petri, estão se fazendo diversos algoritmos genéticos. Tem vários tipos de lógicas sendo experimentadas no mercado. Existe, por exemplo, muito usada agora a lógica de inteligência artificial, chama IA, né, no inglês. Mas não chega ao padrão do que o homem consegue fazer. O homem consegue imaginar, extrapolar, criar às vezes, porque ele viu determinada coisa, ele consegue extrapolar e criar novos universos, novas coisas. Por isso que eu falei outro dia que a imaginação é uma coisa perigosa. A criatividade, ela surge da imaginação. Você imagina e cria. Isso é bom, mas o homem também tem capacidade de imaginar as mais terríveis coisas. Ficar elucubrando lá, ficar pensando em coisas negativas, entendeu? Bom, isso é só um comentário. Talvez depois eu corte isso do nosso vídeo. Não, pode deixar. Não. Muito bem, o que acontece? Então não tem um programa que consiga imaginar que existiu, houve uma falha. Aí você pode voltar, você é um jovem inteligente, e dizer assim: mas pode ser jogado uma porcentagem dizendo que o meu sistema produtivo tem uma capacidade de 98%, 99%, 99,99%. Ficou menos de 0,1% fora do nosso
E por causa disso, ele pode criar uma anomalia de entrega. Em vez de me entregar 100%, a cada 100 peças ele falha uma lá, sei lá, não sei. Imaginar qualquer coisa que possa acontecer. É uma questão complexa, e hiper complexa, porque quando você determina, e nós vamos ver isso de duas maneiras, quando você determina que seja entregue 200 peças no MRP, você tem que entregar 200 peças. Por quê? Porque senão você bagunça o sistema de nota fiscal. Você vai entrar com 200 peças, vai produzir 200 peças e ele mata 1%. Cada 100 peças ele mata uma. Então, das 200 você vai surgir lá no final com 198. Você vai ter que calcular essa parte de perda, você vai ter que calcular o contrário, dizendo para ele, ó, produza 204, porque certamente você vai perder duas, ou vai perder uma quantidade lá, mas você vai ter que entregar lá na nota, vai ter que entregar para o seu cliente 200. Entendeu? Inclusive, isso é um bom ponto de debate, porque nos nossos cálculos eu faço o contrário. Eu não entrego 200, eu entrego menos, mas é só didático o nosso cálculo aqui, quando a gente está usando a tabela MRP. Por enquanto nos interessa somente a tabela, é mais para frente. Interessa para nós a árvore do produto, para a gente entender um fato aqui. Então, se não der tempo da gente fazer isso, a gente vai numa outra aula fazer esse cálculo aí, na próxima semana. Então vamos imaginar, vocês têm um exercício aí para fazer, mas vamos imaginar uma outra árvore, agora um pouco mais complexa, para ver como é que a árvore funciona. Então você tem aqui um produto que eu vou chamar de A, onde ele tem 3 subprodutos aqui, ó, submontagens atreladas a ele. Vou chamar essa montagem de B, C e D. Essas montagens, a B, ela vai ter um elemento, um componente E e F. Essa C vai ter também um componente E essa D vai ter um componente F e G. Mais ou menos assim o nosso produto. Então, nós estamos dizendo que o produto A, ele é formado por submontagens ou subconjuntos B, C e D, que por sua vez são formados por componentes, o B, o componente E e F, o C, o componente E, e o D, o componente F e G. Alguns componentes se repetem dependendo do braço que você estiver tomando aí. Nós vamos chamar isso aqui, ó, a princípio, o jargão que nós vamos usar, se eu vier A, B, E, vou chamar isso de braço ABE. Depois eu posso ter o bracinho ABF, o bracinho ACE, o bracinho ADG e o bracinho ADF. Beleza? Então, são as possibilidades que nós temos aí. No primeiro momento, o que nos interessa são as quantidades. Então nós vamos dizer aqui, vamos inventar. Vamos dizer que eu preciso de 2 peças B, preciso de 3 peças C e preciso de 2 peças D. Preciso, nesse conjunto, 4 peças E, aqui nos braços, 3 peças F, 3 peças F e 5 peças G. O que significa isso? Isso tem um significado. As quantidades, elas funcionam da seguinte forma. Eu tenho aqui, onde tem a peça independente, a gente chama de nível 0, tá? Nível 0. No segundo nível, onde tem o subconjunto, eu vou chamar de nível 1. E aqui nesse nível aqui, eu vou chamar de nível 2. Então, quer dizer, quanto mais para baixo eu for, eu vou contando a partir do 0, eu vou descendo. Nível 0, nível 1, nível 2, se eu tivesse o nível 3, seria nível 3, nível 4 e assim por diante. Entre parênteses estão as quantidades que eu uso para formar a peça que está no nível acima. Uma unidade. Então significa o seguinte: para eu fazer uma peça A, eu preciso de 2 Bs. Para fazer uma peça A, preciso de 3 Cs. Para fazer uma peça A, preciso de 2 Ds. Preciso de 2 Bs, 3 Cs, 2 Ds. Beleza? Essas são as quantidades que eu preciso para fazer a de cima.
não dá para fazer só com B, não dá para fazer só com C e não dá para fazer só com D. Eu preciso de um conjunto B, 2 conjuntos B, 3 conjuntos C e 2 conjuntos D. Bom, agora, aqui, para fazer uma B, eu preciso de 4E e preciso também de 3Fs. Então eu vou combinar 4E com 3F e formar uma B. Como eu tenho que fazer duas, é o dobro disso. Então vai ser 8 e vai ser 6. Beleza? Tranquilo? Bom, aqui também, ó, para fazer uma C preciso de 4 Es. Então significa que para fazer as 3 vezes 4, 12, vou precisar de 12 Es. E para fazer aqui a F, eu vou precisar, para fazer a D, eu preciso de 3 Fs. Então 2 vezes 3, 6. E G5, 2 vezes 5, 10. Preciso de 10 Gs para fazer as duas Ds. Beleza? Tudo bem aí? Tranquilo até aí? Então vamos testar para ver como é que vocês se saem. Mas de conta que eu tenho que fazer um lote de 100 peças de água. 100 peças de água. Qual é a melhor maneira de eu fazer essa contagem? Eu diria que a melhor maneira de fazer essa contagem é sempre a seguinte. Você vai pegar e vai imaginar que você vai fazer sempre uma. Depois tudo você multiplica pelo lote. Fica mais fácil, na minha opinião. Então como é que eu faria? Eu faria nível 0 vezes nível 1 vezes nível 2. Beleza? Nível 0 vezes nível 1 vezes nível 2. Então se eu pegar o braço A, B, E, nível 0 é o A, nível 1 é o B, nível 2 é o E. Eu quero saber normalmente quem se repete quantas precisa. E e F. A G a gente deixa de lado, mas vamos fazer para todas. Quantas vezes eu preciso? A é 1, vezes B é 2, vezes E é 4. 1 vezes 2 vezes 4, 8 peças E nesse braço aqui. Beleza? Onde mais tem peça E? Aqui. No braço A, C, E. Então lá no nível 1 é uma A, vezes 3, vezes 4. 1 vezes 3 vezes 4, 12 peças E. Então significa que para fazer uma peça A, eu preciso de 20 peças E. Porque vão 12 no braço C e vão 8 no braço AB. Beleza? Agora, se eu fosse fazer o lote, quantas eu teria que ter? 20 vezes 100, 2.000 peças. 20 vezes 100. Porque para uma eu preciso de 20. Para fazer 100 eu preciso de 2.000. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. Aqui, 1 vezes 2, 2, vezes 100, 200. 1 vezes 2, 2, vezes 4, 8, vezes 100, 800. 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6, vezes 100, 600. 1 vezes 3, 3, vezes 100, 300. 1 vezes 3, 3, vezes 4, 12, vezes 100, 1.200. 1.200 com 800, 2.000 peças. 1 vezes 2, 2, vezes 100, 200. 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6, vezes 100, 600. 1 vezes 2, 2, vezes 5, 10, vezes 100, 1.000 peças. Calculamos as quantidades de todas em função do lote de 100. Beleza? Vai ter que assistir umas 10 vezes esse vídeo aí para lembrar, tá? Muito bem. Pô, turma, tá fácil demais, hein, turma? Você faz todo dia, pô. Olha só, tá até sem ponta a caneta. Vamos lá. 40 minutos de vídeo. Deus, quase um filme. A gente corta tudo aí e vê o que dá aí. Bom, tudo bem, certo? Tudo bem. Vamos falar de tempo agora. Vamos falar de tempo. Lead time. LT. Lead time. O tempo seria o seguinte. Vamos supor que para fazer a A, eu preciso de 30 minutos. Para fazer a B, eu preciso de 5. Para fazer a B, eu preciso de 5. Para fazer a C, eu preciso de 7 minutos. E para fazer a D, eu preciso de 10.
Para fazer a E, eu preciso de 10 minutos. Aqui eu preciso de 15, 10, 15, e digamos que aqui eu preciso de 5. Beleza? Tudo bem? O sistema de multiplicação é mesmo? Quanto tempo? Então, como é que nós vamos fazer isso? Para você fazer um lote de 100, você vai precisar de 100 vezes 30, 3.000 minutos. Para fazer essas 200, que levam 5 minutos cada uma, vai precisar de 1.000 minutos. Para fazer essas 800, que cada uma leva 10 minutos, vai precisar de 8.000 minutos. Para fazer essas 600 peças, e cada uma leva 15 minutos, vai precisar de 9.000 minutos. Aqui, 300 peças, 7 minutos cada uma, 2.100 minutos. Aqui, 1.200 peças, vezes 10, 12.000 minutos. Aqui, 200 peças, 10 minutos, 2.000 minutos. Aqui, 600 peças, 15 minutos, 9.000 minutos. Aqui, 1.000 peças, 5 minutos cada uma, 5.000 minutos. Bom, veja o que acontece aqui na prática. O que acontece aqui na prática, só por uma questão didática, você pode fazer isso para todos os braços que você quiser. Nós vamos fazer só para os braços que tem mais tempo. Então tem 3 braços aí que o tempo aí é enorme. São enormes, né? Então você tem aqui 3.000 minutos para fazer o A, que vai compor todo mundo. Mas quando eu venho para cá, eu tenho 1.000 mais 9.000. 10.000, 9.000. 9.000 aqui nesse braço, ó. A, B, F. 9.000 com 1.000, 10.000. Com 3.000, 13.000 minutos no braço A, B, F. Beleza? 13.000 minutos no braço ABF. Aqui, nós temos 3.000, com 2.100, com 12. Aqui são 5.100, com 12, 17.000. Então, o braço A, C, E está com 17.100, né? É o braço maior que eu tenho. O braço maior. Tudo bem? E depois tem um bracinho de 9.000 aqui, ó. 3 com 2 são 5, com 9, 14.000. Então o braço A, B, F tem 14.000. Ele é até maior do que aquele primeiro que nós calculamos. Então, se a gente fosse fazer uma conta muito simples para você entender, faz de conta que aqui é a entrega. Aqui é a entrega do meu lote. Aqui é a entrega. Eu estou caminhando para trás. Eu caminho para trás com A, 3.000 minutos. 3.000 minutos. Depois nós vamos calcular isso em semanas, tá? Não vai ficar em minutos. Aqui eu estou entrando com o braço D. Aqui o braço C, ó, braço C, 2.100 minutos. Aqui o braço B, 1.000 minutos. 1.000 minutos vai ser metade, mais ou menos, do 2.100. 1.000 minutos. E o bracinho D tem 2.000 minutos. Um pouquinho só menor que o braço C. E aqui o braço B, que tem 1.000 minutos. Bom, a partir daqui, o que me interessa é o F. Então você tem um braço F, que tem 9.000 minutos. Você tem um braço aqui preso a C, que vai lá para trás, que tem 12.000 minutos. Então ele vai bem lá para trás aqui, ó. Como é que isso está acontecendo no NRP? Eu tenho uma data de entrega, numa determinada semana, e ele está retroagindo no tempo. Ele está retroagindo no tempo. Está chegando mais próximo do dia que eu estou vivendo hoje, por exemplo.
dezembro. Então eu tenho que entregar isso aqui, faz de conta, lá em dezembro, ele calculou da data de entrega para trás, 3.000 minutos, 2.000 minutos, 9.000 minutos. Dá uma data próxima da data atual. 3.000 minutos, 2.100 e 12.000 minutos. Dá uma data que deve começar essa peça numa data próxima da atual. Então ele faz um cálculo retroagindo, voltando no tempo. Certo? Eu tenho que entregar lá na frente, mas ele calcula quando eu devo começar, quando eu devo iniciar as peças. Tudo bem? Tranquilo? É um primeiro momento aí. Depois nós vamos dizer que cada semana, faz de conta, tá? Cada semana tem 2.000 minutos, aí eu transformo tudo isso em semanas. Fica um cálculo mais simples aí. Então, nós vamos voltar semanas. Então, vai entregar na semana 40. E vamos supor que eu preciso de 13 semanas, então 40 menos 13. Beleza? Tranquilo? Pode perguntar, Sara. Senhor, do começo, por favor. Do começo, assiste a fita 10 vezes aí. Do lado, pode ficar fazendo uma foto, primeiro tirando do esquema. Beleza? Pode parar aí. Se inscreve no meu canal, fala aí, ó. Fala lá. Se vocês quiserem entrar no meu canal para assistir o vídeo, certo? O nome do canal tá aqui, ó. Silvio no @gmail.com. Beleza? Acabou. Se inscreve lá e vai assistir o Você não vídeo. para aqui mesmo, né? Pode parar aí.